Imagine esta cena. Você acorda de manhã, abre os olhos e enxerga o mundo com total clareza, sem aquela névoa constante, sem pontos flutuantes e sem precisar tatear a mesa de cabeceira desesperadamente atrás dos óculos. Parece ficção científica, especialmente se você já passou dos 60, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que o processo de perda de visão pode não apenas ser interrompido, mas até revertido? Hoje, vamos falar sobre uma descoberta incrível. Vamos mergulhar na sabedoria do maior médico da antiguidade, Avicena. Você vai descobrir um segredo que ficou guardado por séculos. Vou te revelar exatamente quais alimentos você precisa comer todos os dias, para que seus olhos voltem a enxergar como na juventude. E um pequeno spoiler: não é apenas comer quilos de cenoura. Vamos revelar a verdade que raramente é dita em um consultório oftalmológico. Está pronto para descobrir esse segredo? Então, acomode-se bem. E aproveite para escrever agora mesmo nos comentários. Há quantos anos você usa óculos ou lentes? Vamos ver quem ganha essa disputa. Para entender a essência deste método, precisamos viajar mais de 1000 anos no tempo. Conheça Ibn Sina, ou como é conhecido no Ocidente, Avicena. Ele foi um lendário cientista, filósofo e médico persa. Sua obra principal, chamada O Cânone da Medicina, foi o livro de cabeceira de médicos em todo o mundo por 6 séculos. Avicena não tratava apenas os sintomas. Ele via o corpo humano como um sistema único e inseparável. Para ele, os olhos não eram um mecanismo isolado que quebrava por conta própria. Segundo Avicena, a saúde da nossa visão depende diretamente do funcionamento da nossa digestão e, especificamente, do que comemos. Ele acreditava que certos alimentos poderiam ser o melhor remédio para uma visão que está se apagando. Hoje, a ciência moderna, armada com microscópios e laboratórios de ponta, confirma passo a passo que esse gênio da antiguidade estava certo. O que ele descrevia através de metáforas, hoje a bioquímica explica com precisão. E esse conhecimento é especialmente vital para quem tem mais idade, quando o corpo exige o suporte correto para manter sua vitalidade. Pois bem, vamos começar do princípio. O primeiro e mais importante ensinamento de Avicena é a conexão direta entre o nosso estômago e os nossos olhos. Na antiguidade, os médicos acreditavam que o sangue puro era fruto de uma alimentação correta, e os olhos são justamente o órgão que concentra a maior quantidade de vasos sanguíneos minúsculos. Se esses vasos ficam obstruídos, ou se o sangue carece de nutrientes, os olhos começam a definhar. É aí que surge um paradoxo. A pessoa pode comer muito, mas seus olhos estarem morrendo de fome. Isso é o que é muito comum após os 60 anos, quando o metabolismo desacelera e a absorção de nutrientes piora. Avicena dizia que, antes de tratar os olhos, é preciso regular o funcionamento do ventre. E aqui vamos derrubar o primeiro mito. Muitos pensam que a perda de visão com a idade é apenas um desgaste natural e sem solução. Mas na realidade, trata-se de uma fome celular crônica. Imagine uma planta que ninguém rega. Suas folhas não murcham de velhice, mas sim de sede. Da mesma forma, os nossos olhos precisam de nutrição adequada todos os dias. Agora, vamos falar de alimentos específicos. E vamos começar com o que podemos chamar de ouro puro para os seus olhos: o açafrão. Avicena, o grande médico da antiguidade, já valorizava imensamente essa especiaria e a utilizava com frequência em suas receitas para fortalecer a visão. E aqui vem a parte surpreendente. A ciência moderna confirmou que o açafrão contém substâncias únicas, a crocina e a crocetina. Esses compostos agem como um escudo poderoso para a nossa retina. Eles não apenas protegem as células contra danos, mas também ajudam a combater a degeneração macular, aquela condição em que surge uma mancha escura bem no centro da visão. Estudos comprovam que o consumo regular de apenas uma pitadinha de açafrão melhora significativamente
A nitidez visual, especialmente em idosos. É como se essa especiaria milenar acendesse uma luz interna nos olhos. É verdade, o açafrão legítimo tem um custo elevado. Mas para sentir o efeito, você precisa de apenas 2 ou 3 estigmas por dia. Eles podem ser preparados como um chá ou simplesmente adicionados à água morna. Pense nisso como um investimento na sua visão, um segredo de saúde que os grandes sábios já conheciam há mais de 1000 anos. Agora vamos falar sobre um alimento muito famoso. Com certeza você já ouviu dizer que comer cenoura faz bem para os olhos. Isso é verdade, mas existe um detalhe fundamental que quase ninguém conta. Vamos derrubar agora um dos maiores mitos populares. Comer apenas a cenoura crua, pura, é quase inútil para a sua visão. Avicena, em seus tratados médicos, já ensinava que devemos combinar os vegetais com as gorduras certas. A cenoura é riquíssima em beta-caroteno, que o nosso corpo transforma em vitamina A. O problema é que essa vitamina é lipossolúvel, ou seja, ela só é absorvida na presença de gordura. Se você comer uma cenoura ralada sem nenhuma fonte de gordura, seu organismo vai aproveitar apenas uma parte mínima dos nutrientes. É como tentar lavar uma frigideira engordurada apenas com água fria, sem sabão. Não funciona. Para que a cenoura seja um verdadeiro remédio para os seus olhos, ela precisa estar acompanhada de um pouco de gordura de boa qualidade, como azeite de oliva, creme de leite ou iogurte integral. Somente com essa combinação é que a preciosa vitamina A chegará à sua corrente sanguínea e, finalmente, à sua retina, protegendo você contra a cegueira noturna e o ressecamento da córnea. O próximo segredo da medicina ancestral é o fígado bovino. Pode não soar tão sofisticado quanto o açafrão, mas o seu efeito é verdadeiramente surpreendente. O grande médico Avicena já prescrevia o consumo de fígado para aqueles que perdiam a nitidez visual ao entardecer. Essa condição, conhecida como cegueira noturna, é muito comum em pessoas com mais de 60 anos. Mas qual é o segredo por trás desse alimento? O fígado bovino é o campeão absoluto da natureza em vitamina A, pronta para o uso. Diferente da cenoura, onde o corpo ainda precisa trabalhar para transformar o beta-caroteno, no fígado, a vitamina A já está em sua forma ideal e de fácil absorção. Basta incluir uma pequena porção de fígado bem preparado no seu cardápio 1 ou 2 vezes por semana. Imagine alguém que evitava sair de casa à noite porque tudo ficava embaçado e que, após adotar esse hábito, recupera a clareza da visão no escuro. O fígado fornece a matéria-prima essencial para a rodopsina, o pigmento vital da nossa retina. Mas o que realmente está por trás do embaçamento da visão? Estou falando da catarata, a principal ameaça para a saúde ocular com o passar dos anos. O sábio Avicena dava uma atenção especial às oleaginosas, principalmente à amêndoa doce. Ele acreditava que a amêndoa era o alimento ideal para nutrir o cérebro e clarear a vista. E hoje, a ciência assina embaixo. A amêndoa é riquíssima em vitamina E, um dos antioxidantes mais potentes da natureza. Com o tempo, radicais livres se acumulam nos nossos olhos, oxidando o cristalino e deixando-o opaco, como um vidro velho e fosco. A vitamina E funciona como um verdadeiro exército de proteção, neutralizando essas moléculas destrutivas. Consumir um punhado de amêndoas por dia cria uma barreira poderosa contra o avanço da catarata. Mas há uma regra de ouro. As amêndoas não devem ser torradas nem salgadas. Avicena recomendava deixar as amêndoas de molho na água durante a noite. Pela manhã, elas despertam e ficam macias, garantindo que seu corpo absorva todos os nutrientes de forma muito mais rápida e eficiente. Vamos em frente. O próximo item da nossa lista é um ingrediente que muita gente acabou esquecendo: as sementes de funcho. Nos antigos tratados de Avicena, o funcho já era citado como uma planta poderosa, capaz de clarear a visão
e eliminar aquela sensação de vista embaçada. Naquela época, os médicos chegavam a preparar compressas especiais com ele. Mas hoje, sabemos que consumir as sementes de funcho traz um efeito sistêmico maravilhoso para o corpo. Ele contém óleos essenciais e compostos únicos que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar a microcirculação. Além disso, o funcho é excelente para acalmar o sistema digestivo e, como já sabemos, um intestino saudável é o primeiro passo para óleos saudáveis. Você pode colocar esse segredo em prática agora mesmo. Basta preparar uma infusão com meia colher de chá de sementes de funcho amassadas logo após as refeições. Essa bebida simples e aromática ajuda a dilatar suavemente os vasos, garantindo um fluxo constante de sangue novo e oxigênio para os seus olhos cansados. Vamos falar de um alimento que todo mundo tem na geladeira: o ovo. Durante muito tempo, ele foi injustamente condenado por causa do colesterol. E muita gente, especialmente os mais velhos, parou de consumi-lo. Mas isso foi um grande erro. Avicena já dizia que a gema do ovo é um dos alimentos mais nutritivos e restauradores que existem para fortalecer um organismo debilitado. E para a saúde dos olhos, ele é simplesmente indispensável. A gema contém duas substâncias fundamentais: a luteína e a zeaxantina. Imagine que você está usando óculos de sol de altíssima qualidade. A luteína e a zeaxantina fazem exatamente isso, só que agindo de dentro para fora. Elas se concentram na mácula, a parte central da retina, e filtram a luz azul nociva, protegendo seus olhos contra o desgaste e o envelhecimento precoce. Para aproveitar ao máximo esses benefícios, o segredo é consumir a gema ainda mole. Um ovo quente ou um ovo poché são as melhores opções. Comendo apenas um ovo assim por dia, você constrói um escudo invisível, mas extremamente poderoso, para proteger a sua visão. Vamos falar agora sobre um problema que atinge quase todas as pessoas com mais de 60 anos: a síndrome do olho seco. Sabe aquela sensação de areia nos olhos, ardência e uma vontade constante de piscar? No Oriente, os médicos sempre souberam do valor dos peixes de águas frias para manter a hidratação do corpo. O grande segredo aqui está nos ácidos graxos ômega 3. A nossa lágrima não é apenas água salgada. Ela possui uma estrutura complexa, e a sua camada externa é composta por lipídios, ou seja, gordura. Se essa camada protetora não existe, a água evapora num instante e o olho resseca. O ômega 3, presente em peixes como a cavala, o arenque, o salmão ou a sardinha, atua diretamente na formação dessa barreira de proteção. Consumir peixes gordos pelo menos 2 vezes por semana ajuda as glândulas das pálpebras a trabalharem do jeito certo. Com isso, você vai parar de depender tanto de colírios e lágrimas artificiais, porque o seu próprio organismo aprenderá a lubrificar os olhos novamente. É uma solução natural para um problema que afeta o bem-estar de muita gente. E quanto às folhas verdes? Avicena era um grande entusiasta do espinafre e de outros vegetais de folhas verde escuras. Ele os descrevia como a vassoura do estômago e do sangue, uma definição perfeita. Além da luteína e da zeaxantina, que já conhecemos, o espinafre é riquíssimo em ácido fólico e ferro, elementos essenciais para a renovação do sangue. Com o passar do tempo, é comum o sangue se tornar mais denso e a circulação ficar mais lenta. Isso faz com que os microcapilares dos olhos acabem perdendo a nutrição e morrendo. O espinafre atua como uma escova suave, purificando os vasos e melhorando a fluidez sanguínea. Uma maneira excelente de aproveitar esses benefícios é através de uma salada de folhas frescas, temperada com azeite de oliva e um toque de limão. Esse prato simples funciona como um verdadeiro elixir da juventude para os seus vasos sanguíneos. Afinal, com os vasos limpos, a nutrição chega à retina sem interrupções.
Muita gente prefere evitar o próximo alimento por causa do cheiro forte. Mas se o objetivo é proteger a visão, o alho e a cebola são indispensáveis. Desde a antiguidade, esses alimentos já eram descritos como remédios poderosos para melhorar a circulação e combater doenças oculares. O segredo aqui é o enxofre. Nosso corpo precisa de enxofre para produzir uma substância vital chamada glutationa. Ela é o antioxidante mais potente que o nosso próprio organismo consegue fabricar. O mais interessante é que, em um olho saudável, os níveis de glutationa no cristalino são altíssimos. O problema é que, com o passar dos anos, essa produção cai drasticamente. Sem essa proteção, o cristalino começa a perder a transparência e a ficar opaco. Ao incluir alho e cebola frescos na sua dieta, você fornece ao corpo a matéria-prima necessária para produzir glutationa. Na prática, você está ajudando seus olhos a se limparem de dentro para fora. Apenas 2 dentes de alho por dia podem ser uma arma poderosa contra a perda de visão causada pela idade. Vamos falar sobre os benefícios das frutas silvestres. O mirtilo, por exemplo, é conhecido há séculos por sua capacidade de melhorar a visão. Até Avicena, o grande mestre da medicina antiga, já utilizava essas frutas escuras em seus tratamentos. Mas você sabe como elas agem exatamente no nosso corpo? O grande segredo do mirtilo, da amora e de outras bagas escuras são as antocianinas. São esses pigmentos que dão às frutas aquela cor tão intensa e profunda. No organismo, elas têm uma função vital: fortalecer as paredes dos minúsculos vasos sanguíneos dos olhos. Para entender melhor, imagine uma mangueira de borracha antiga e ressecada. Com a pressão da água, ela pode rachar ou estourar a qualquer momento. Infelizmente, com o passar dos anos, os nossos vasos sanguíneos podem ficar exatamente assim. É aqui que entram as antocianinas. Elas devolvem a elasticidade e a resistência a esses vasos, prevenindo microhemorragias oculares. O ideal é consumir essas frutas frescas, aproveitando a época da colheita. Mas, se não for possível, as versões congeladas, desde que não tenham açúcar, também funcionam muito bem. É um remédio natural, saboroso e um verdadeiro aliado para a saúde do seu sistema vascular. Já que o assunto é a saúde dos nossos vasos sanguíneos, precisamos falar sobre o maior inimigo dos seus olhos, o açúcar. Séculos atrás, Avicena já alertava sobre o perigo do consumo excessivo de doces e xaropes, chamando-os de o doce veneno do sangue. Hoje, a medicina moderna reforça esse alerta. O diabetes, ou até mesmo um nível de açúcar constantemente elevado, destrói os vasos da retina, causando a chamada retinopatia diabética. O processo é assustadoramente simples. Os cristais de açúcar no sangue literalmente agridem as paredes internas dos finos vasos dos olhos. O corpo tenta cicatrizar esses danos, mas o resultado são obstruções que impedem a circulação, podendo levar à cegueira. Por isso, se você quer restaurar sua visão após os 60 anos, o primeiro e mais vital passo é reduzir drasticamente o açúcar refinado e as massas brancas da sua dieta. Ao eliminar esse fator de destruição, você permite que todos os nutrientes e alimentos saudáveis que mencionamos façam, finalmente, o seu trabalho de restauração. Na medicina de Avicena, o azeite de oliva sempre ocupou um lugar de destaque. Ele o considerava um remédio para quase todos os males. Para quem já passou dos 60 anos, este deve ser, sem dúvida, o óleo principal na cozinha. O azeite extra virgem é riquíssimo em vitamina E e poderosos compostos anti-inflamatórios, mas sua maior contribuição para a visão é outra. Ele funciona como o transporte perfeito. Lembra que falamos da luteína dos ovos, do beta-caroteno da cenoura e da vitamina K do espinafre? Todos esses nutrientes vitais só são absorvidos pelo organismo na presença de gorduras saudáveis.
O azeite de oliva abraça essas vitaminas e as conduz diretamente ao seu destino. O hábito de tomar uma colher de sopa de um bom azeite pela manhã, ou temperar seus vegetais com generosidade, é o segredo para que sua alimentação realmente comece a cuidar dos seus olhos. Sem o transporte correto, as vitaminas simplesmente passam direto pelo seu corpo sem serem aproveitadas. Vamos falar sobre a importância da água. O grande sábio Avicena dedicava uma atenção especial ao equilíbrio hídrico do corpo. Ele dizia que o envelhecimento é, na essência, o processo de desidratação do organismo, e os olhos são os primeiros a sentir esse impacto. Pense bem, os nossos olhos são compostos por mais de 90% de água. O cristalino, a córnea e o humor vítreo dependem de uma renovação constante de fluidos para funcionar bem. Se você bebe pouca água pura e a substitui por café ou chás fortes, que têm efeito diurético, seus olhos começam a ressecar internamente. Eles perdem o brilho natural, tornam-se opacos e ficam mais vulneráveis a inflamações. Para manter a visão sempre nítida, o segredo é a hidratação. Uma regra de ouro, especialmente com o passar dos anos, é começar o dia com um copo de água morna. Isso desperta o sistema digestivo e entrega às células a umidade essencial logo cedo. Avicena também recomendava lavar os olhos com água de rosas para aliviar o cansaço externo. Mas lembre-se, o cuidado principal vem sempre de dentro para fora. Agora, vamos falar sobre a vitamina C. Antigamente, esse termo nem existia, mas os curandeiros já utilizavam frutas cítricas, rosa mosqueta e o repolho para tratar diversas doenças, inclusive problemas de visão. Mas por que a vitamina C é tão vital para os olhos, especialmente depois dos 60 anos? O segredo está no colágeno. A córnea e a esclera, aquela parte branca do olho, são compostas basicamente por fibras de colágeno. É ele quem garante a forma correta e a firmeza dos nossos olhos. E a vitamina C é a principal matéria-prima para a produção de colágeno no nosso organismo. Quando ela falta, os tecidos oculares perdem a elasticidade, o que pode alterar o formato do globo ocular e dificultar o foco. Pimentão fresco, repolho fermentado e o chá de rosa mosqueta são fontes incríveis e acessíveis dessa vitamina. Inclua esses alimentos no seu dia a dia e ajude seus olhos a manterem uma estrutura forte e saudável. Outro ponto fundamental destacado por Avicena é a importância de mastigar bem os alimentos. Você pode se perguntar, o que isso tem a ver com a visão? Mas a lógica desse antigo mestre da medicina é impecável. Ao mastigar alimentos sólidos de forma lenta e cuidadosa, exercitamos intensamente os músculos da mandíbula. Esse movimento estimula significativamente o fluxo sanguíneo para a cabeça, melhorando a circulação em todo o crânio, inclusive nos nervos ópticos e nos próprios olhos. Hoje em dia, é comum que muitas pessoas, especialmente as mais velhas, passem a consumir apenas alimentos macios, como purês, mingaus e pães muito macios. Com isso, a mandíbula deixa de ser exercitada, o que reduz a irrigação sanguínea na região e faz com que os olhos recebam menos oxigênio. Por isso, crie o hábito de incluir na sua dieta alimentos que exijam esforço para mastigar, como cenoura crua, maçãs e castanhas. Mastigue cada bocado, até que ele se transforme em uma pasta líquida. Isso não só vai facilitar a sua digestão, como também servirá como uma excelente massagem para os vasos sanguíneos, que nutrem e protegem a sua visão. E não podemos esquecer da cúrcuma. Essa especiaria dourada é um verdadeiro tesouro da medicina oriental. O segredo por trás dela é a curcumina, um composto com uma ação anti-inflamatória poderosíssima. Muitas vezes, a perda de visão está ligada a inflamações silenciosas no nervo óptico ou nos tecidos da retina. A curcumina consegue atravessar a barreira hematoencefálica, combatendo esse problema diretamente em nível celular.
Mas vamos derrubar um mito. Não adianta apenas salpicar a cúrcuma na comida. Sozinha, ela é muito mal absorvida pelo organismo. Para ativar todo o seu potencial, você precisa de 2 aliados: uma pitada de pimenta do reino e uma fonte de gordura saudável. Uma receita milenar fantástica é o famoso leite dourado. Basta misturar leite morno com cúrcuma, um pouco de pimenta e um toque de óleo de coco ou manteiga. Essa bebida relaxa o sistema nervoso e cuida da saúde dos seus olhos de forma suave enquanto você dorme. Já que estamos falando de sono, vamos discutir a importância de dar um descanso real para os olhos. O antigo médico Avicena era categórico: nada de ler com pouca luz e repouso total no escuro. Hoje, a ciência confirma essa sabedoria através da melatonina. Nosso cérebro só produz esse hormônio em condições de escuridão absoluta, e a melatonina vai muito além de nos fazer dormir. Ela é um dos antioxidantes mais potentes que existem, agindo diretamente na proteção dos olhos contra a catarata e o glaucoma. Se você dorme com a TV ligada, ou se a luz do poste entra pela janela e bate no seu rosto, a produção de melatonina é interrompida. Com isso, seus olhos não se recuperam durante a noite. Por isso, a dica é fundamental: use cortinas blackout. Crie um ambiente de escuridão total no quarto. É nesse cenário que os processos de regeneração do nervo óptico e da retina acontecem. Esse hábito simples é capaz de frear a perda de visão, especialmente em pessoas de mais idade. E claro, não podemos deixar de falar sobre o mel. Existe um mito perigoso na medicina popular de que, para melhorar a visão, deve-se pingar gotas de mel diretamente nos olhos, como supostamente se fazia antigamente. Por favor, nunca faça isso. Essa prática pode causar irritações graves, queimaduras na mucosa e infecções sérias. Embora o famoso médico Avicena realmente valorizasse o mel, ele recomendava o seu consumo apenas por via oral, servindo como um condutor para outros remédios. O mel é uma fonte riquíssima de minerais como cobre, zinco e ferro, que são fundamentais para os sistemas enzimáticos dos olhos. A forma correta de aproveitar esses benefícios é consumir uma colher de chá de mel puro pela manhã, deixando-o dissolver lentamente na boca e bebendo um pouco de água morna em seguida. Isso estimula suavemente o fígado, que, de acordo com a medicina oriental, possui uma forte ligação energética com a visão. Dessa forma, um mel de qualidade trabalha de dentro para fora, nutrindo o seu sangue e mantendo a clareza do seu olhar com total segurança. Então, como podemos transformar toda essa sabedoria milenar em um guia prático para recuperar a visão? Vamos montar um plano de ação direto, pensado especialmente para quem já passou dos 60 anos. O seu objetivo agora é fazer com que cada refeição seja um verdadeiro remédio para os seus olhos. Comece o dia com um copo de água morna e um ovo quente para garantir a sua dose de luteína. No almoço, inclua uma porção de peixe gorduroso ou fígado bovino, que são fontes riquíssimas de vitamina A e ômega 3. E não se esqueça de uma boa salada de folhas escuras, regada com um azeite de oliva de qualidade. Para o lanche, escolha um punhado de amêndoas hidratadas e frutas vermelhas frescas. Troque o açúcar por uma colher de mel e prepare chás de açafrão ou sementes de funcho. À noite, tome uma xícara de leite dourado com cúrcuma e certifique-se de dormir em escuridão total. Isso não é apenas uma dieta temporária, é um estilo de vida inspirado nos ensinamentos de Avicena. A sinergia desses alimentos vai ativar a renovação dos seus olhos, interromper o desgaste celular e ajudar você a manter a visão nítida por muitos e muitos anos. Percorremos uma longa jornada, unindo a sabedoria milenar de Avicena às descobertas mais modernas da ciência. A conclusão mais surpreendente de tudo isso é que o envelhecimento dos olhos não é um destino inevitável. Na verdade,
É um processo que você pode controlar através do que coloca no seu prato. Quando você começa a nutrir seus olhos regularmente com gorduras saudáveis, luteína, antioxidantes potentes e vitamina A, os resultados são impressionantes. Muitos já relatam que aquela sensação de visão embaçada desaparece, o ressecamento vai embora e as cores ganham muito mais vida. Essa é a verdadeira transformação. Nunca é tarde para começar a se cuidar. Sua saúde está, literalmente, nas suas mãos e dentro da sua cozinha. Muito obrigado por nos acompanhar até o fim. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos novos conteúdos. Deixe o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar produzindo vídeos de qualidade. E agora, eu tenho uma pergunta para a gente discutir aqui embaixo. Qual desses alimentos que mencionamos hoje você vai incluir na sua rotina já a partir de amanhã? Quero muito saber sua resposta nos comentários.